Oi, oi, aprendizes! Que bom estar aqui de novo com vocês, hoje para conversar sobre um tema que assusta a tantos. Então, tomara que essa nossa conversa ajude alguns que têm medo de morrer. Se bem que alguns têm medo, as pessoas têm medo de morrer por motivos diferentes, né? Mas algumas pessoas já aceitam que a vida continua, sabem que lá é uma continuação do que a gente vivencia aqui e talvez por isso morra de medo do sofrimento que pode haver do outro lado. Então, quando a gente fala no título desse capítulo 12 do livro Nosso Lar, que é o umbral, algumas pessoas têm um receio enorme de encontrar com essa região, né, de vivenciar essa região, assim como o André Luiz vivenciou. Nada melhor do que a informação para fazer com que esse medo desapareça. Então, hoje a gente vai entender um pouco melhor com a ajuda do Lísias, que vai explicar um pouco sobre essa região para o André. A conversa começa porque o André pergunta sobre a região para o Lísias. E a primeira coisa que o Lísias fala para ele é: poxa, mas você ficou tanto tempo nessa região e você não conhece, você não tem informações sobre isso? Não preciso nem dizer que só de pensar nisso, o André Luiz já sentiu uns arrepios, assim, de medo de voltar a ter aquela vivência, né? Mas vamos entender um pouco melhor. Até para desmistificar, eu vou tocar no primeiro assunto que o Lísias fala, que é: o umbral começa na crosta terrestre. Então a gente tem um medo tão grande dessa região, talvez pelo inferno pintado por outras religiões, né, por outras filosofias aí ao longo de tantos séculos, que a gente pensa em algo muito distante da gente, que vai ser o nosso destino se nós estivermos no mal, se nós fizermos o mal. Bom, primeira coisa que a gente tem que então esclarecer: o umbral tem uma relação muito direta com as vibrações que a gente emite aqui enquanto encarnados. É como se nós, de certa forma, a depender de como nós nos sintonizamos, nós já vivenciássemos esse ambiente do umbral. Então, o Lísias comenta que começa na crosta terrestre e lá no final do livro ele vai explicar um pouquinho melhor isso, dizendo assim: o plano, referindo-se ao umbral, está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Então, como a gente já falou aqui, o nosso pensamento tem uma força enorme. Quando nós pensamos, nós criamos. E ele diz que essas forças são exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. E eu diria que, passando para o nosso presente, nos dias atuais, ela está começando, né, a compreender, a aceitar, ou pelo menos alguns núcleos estão dispostos, realmente dispostos a estudarem melhor isso, já que pelo menos reconhece a meditação e a oração como uma força muito grande, pelo menos para o nosso equilíbrio físico e emocional. Então, já estamos na caminhada. Mas o que ele está dizendo aqui? Que nós somos como ímãs poderosos. E ele diz: é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Ou seja, a depender do que nós estamos pensando e sentindo, nós já estamos trocando energia com esses espíritos que estão no umbral e sintonizam-se e pensam-se com a mesma frequência que nós pensamos. Tem aquela tradicional frase, né? Me diz com quem tu andas e te direi quem és. Para a espiritualidade é um pouquinho diferente. A gente pode dizer assim: observas o que pensas e você vai ter uma noção de quem é que está andando com você. Então, como sempre, deixando aqui o Lísias deixando um ensinamento aqui para nós encarnados: orai e vigiai. Tomemos cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque afinal nós já estamos nos sintonizando com esses locais que parecem nos assustar tanto. Então, se nós não queremos vivenciar esse ambiente após a morte, por que a gente vai querer vivenciar essas sensações, trocar essa energia ainda encarnados? É só porque a gente não está vendo o panorama espiritual que a gente vê, por exemplo, representado no filme do Nosso Lar, pintando o quadro do umbral como um ambiente, né, escuro, nevoento, que justamente é esse a cara que o Lísias também reforça que o umbral tem? Então pensemos, na verdade, a gente já pode estar vivenciando
e trocando experiências com esses espíritos que estão lá em desequilíbrio, mesmo aqui antes de nós desencarnarmos. Essa é uma informação preciosa que o Espiritismo esclarece para a gente. Bom, vamos entender agora então quem são esses espíritos que estão no umbral e principalmente por que eles estão lá? Por que é que Deus permite que haja esse sofrimento pós-morte? A gente já falou aqui algumas vezes, né? Que Deus não cria um ambiente inferior para nos colocar lá de forma a ser um inferno para nós, né? Como nós compreendemos a palavra inferno. Nós criamos, nós, todos os espíritos aqui ligados ao planeta Terra, nós mesmos criamos essas regiões de sofrimento, porque são os nossos pensamentos que formam esses ambientes inferiores. E mesmo por isso, existem diversas regiões inferiores diferentes, de níveis diferentes, inclusive, formada a depender da densidade do pensamento daqueles sofredores. Sofredores por causas semelhantes se atraem e por isso, ao longo aí do tempo, os espíritas às vezes usam o termo vale dos abortados, vale do suicida. Por quê? Porque são espíritos que vivenciam dores parecidas, emitem energias similares e por isso se agrupam. Então não foi Deus que criou uma determinada região para que a gente pudesse ir lá sofrer. Não, simplesmente nós optamos por romper com a lei divina e por isso precisamos desse descarrego, vamos dizer assim, às vezes na Terra a gente usa esse termo, né? Então vamos usar um termo semelhante. Mas vamos entender melhor aqui com as palavras do Lísias. Bom, primeiro ele se refere a essas pessoas que estão no umbral, ele usa a palavra multidões de desequilibrados, em outro momento ele vai chamar de almas irresolutas e ignorantes, fala que o umbral está repleto de desesperados, mas vamos pensar. Primeiro, por que é que essas pessoas estagiam no umbral? Por que é que esses espíritos estão lá? E por que é que nós estamos sujeitos a também vivenciar a experiência que o André vivenciou? Porque antes de encarnar, nós fazemos um planejamento, e é claro que a nossa participação nesse planejamento depende da nossa consciência, depende do nosso despertamento e preparo, mas vamos considerar a nossa média, de nós aqui que já estamos dialogando sobre isso, né? Conversando sobre isso aqui. Bom, a gente faz um razoável planejamento. É como se a gente fizesse uma promessa, né? Eu tenho uma meta para cumprir lá. E não é fazer uma promessa para outra pessoa, não. É para nós mesmos. É para a nossa evolução espiritual. Então, é por isso que nós nos comprometemos com um plano. E aí a gente vem aqui todo animado, a gente se prepara lá nas colônias espirituais e a gente chega aqui na Terra. E o Lísias diz que a zona do umbral é uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ou seja, a gente chega todo animado com tantos planos. Duas coisas geralmente acontecem. Não, aliás, a primeira, que é a ideal, nós cumprirmos integralmente o planejamento que nós mesmos muitas vezes participamos dele. Por outro lado, pode ocorrer dois caminhos que não vão muito bem. Um deles é a nossa inércia, que ele está chamando aqui de vale da indecisão. Então, poxa, eu tenho a oportunidade de ter uma ação no bem. Mas eu estou trabalhando tanto aqui com as minhas obrigações profissionais. O meu chefe é tão chato, eu não quero ser uma boa profissional, pensando que o nosso trabalho remunerado também faz parte da nossa missão, da nossa meta aqui na Terra, tá? Para não parecer que eu estou excluindo isso. Aí, vamos supor que eu posso fazer um trabalho fraterno, um atendimento fraterno, uma assistência fraternal, né, em trabalhos voluntários diversos, e a gente pensa assim, mas o mundo está tão cheio de maldade, que diferença vai fazer o meu trabalho? E aí a gente acaba não fazendo, a gente acaba ficando no campo das ideias, da boa vontade, mas a gente não coloca essa boa vontade em prática, em trabalho em benefício dos nossos irmãos. E, por outro lado, o que é um caso um pouquinho ainda pior, é de nós nos comprometermos ainda mais, ou seja, a gente já vem para acertar contas de débitos anteriores, de vacilos que a gente já deu anteriormente, e a gente se envolve no materialismo, a gente quer
curtir, a gente quer explorar ao máximo das sensações da matéria, e aí entram nesses erros numerosos, pântano dos erros numerosos a que o Lísia se refere. E aí, se a gente não trabalha no bem, se a gente opta por vivenciar as experiências sensoriais que o material nos proporciona, como é que a gente quer chegar do lado de lá e estar com as vestes nupciais para adentrar regiões superiores? E sobre isso, eu quis muito trazer esse comentário que está no livro O Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, primeiro capítulo, que ele faz uma relação entre os termos, né, as frases trazidas por Kardec e com os comentários do Emmanuel também, geralmente pelos livros do Chico, né? E aí, olha só o que ele fala no final do capítulo 1. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estamos falando do umbral, estacionam temporariamente, então isso é importante falar, não é para sempre, é uma região transitória, ok? Nós nos demoramos lá tanto tempo quanto seja necessário para que a gente se livre dessa densidade que ele vai falar aqui. Então, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física, uma vez que o peso específico de suas organizações perispirituais, apresentando certa densidade, lhes não permitem as grandes ascensões. Gente, se aqui o André Luiz mais para frente aí no livro vai falar que olhando de cima parece que nós nos arrastamos na crosta da Terra, imagina a gente liberto da carne, mas ainda preso às sensações materiais. A gente vai estar se arrastando também, nós vamos estar pesados, nós vamos estar densos. Então é um problema aí de física. A gente não consegue ter, vinculando ao evangelho, como eu comentei, as vestes adequadas, as vestes nupciais para adentrar ao banquete, usando a metáfora. Então, como é que a gente quer ser recebido em regiões superiores se o nosso peso nos traz para baixo, se o nosso peso nos arrasta para baixo? Então, é tudo uma questão, mais uma vez, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, é questão de sintonia espiritual. Bom, e aí, por que que o umbral existe? Por que que o André Luiz passou 8 anos no umbral? A gente observou, né, a experiência que ele teve. A gente viu a transição do cara que passou pela Terra, experienciando várias situações de gozo das facilidades e das diversões que a Terra nos proporciona, deixando de lado algumas das obrigações importantes que ele tinha a cumprir, principalmente considerando o exercício da medicina que ele optou por ter aqui na Terra. E aí, o que a gente percebeu durante o sofrimento dele? Ele foi abrindo o coração, ele foi se sintonizando com o Deus que ele esqueceu que existia, ou que enquanto ele estava aqui na Terra, ele não dava muito valor a essa questão de espiritualidade. Portanto, diz Lísias, o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, que foi o que aconteceu com o André Luiz. Quando ele foi resgatado, ele já estava em condições melhores, ele conseguiu fazer uma prece sincera, certo? Então, isso é uma esperança para a gente. Poxa, você está vendo que você está numa região de sofrimento? Se você assistiu esse vídeo, você vai lembrar que é por culpa sua. Se eu me encontrar nesse lugar, eu vou precisar reconhecer que eu estou lá por culpa minha. A gente sabe o caminho, gente. Vamos abrir o coração. A maçaneta do coração é por dentro. Então, só depende da gente abrir as portas para a espiritualidade superior nos ajudar. E isso, claro, do lado de lá e aqui na Terra também, quando nós nos encontramos angustiosos, né, em sofrimento. Na verdade, o tempo todo a gente deveria manter essa sintonia para que a nossa caminhada seja o mais tranquila possível aqui na Terra, para que a gente cumpra os planos e que a gente não precise passar por essa espécie de zona purgatorial, ainda nas palavras do Lísias, onde se queima a prestações, de forma parcelada, o material deteriorado das ilusões que a criatura, nós, adquirimos por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ou seja, é uma forma de a gente se libertar de tanto mal que a gente se sintonizou durante a nossa estadia aqui na carne. Lembrando, aqui na carne já sintonizando com o umbral. Então, se a gente quer não passar pelo umbral, já vamos cortar esses laços que nós podemos estar alimentando
com eles. Bom, para finalizar, eu vou aqui para o finalzinho, quando Lísias fala uma coisa muito, muito, muito interessante, que eu já comentei aqui. A gente não fica lá para sempre. Basta que a gente tenha uma mínima sintonia para que a gente possa ser resgatado. E quem é que faz esse trabalho? Diz o Lísias, as missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio, que é a qual o Lísias pertence, que o Clarencio é um dos ministros, são constituídas por abnegados servidores, ou seja, o umbral é sempre visitado por espíritos que socorrem os que já estão em condições de receber auxílio e esclarecimento, que é uma coisa que a gente fala muito nas nossas preces, né? Desejando que esses espíritos que estejam nessas regiões de sofrimento sejam despertados para ver essa ajuda que está lá. E aí a gente fica pensando que o trabalho é fácil, né? Olha só, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhes oferece. Por quê? O auxílio está lá, e eles ainda reclamam. A gente vai conhecer um pouco mais dessas experiências de quem ajuda os espíritos sofredores. Principalmente a experiência que o André vai ter, porque desde já ele se manifesta para o Lísias. Ah, como desejo trabalhar junto dessas regiões, dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Parece muito, muito boa vontade, né, dele querer trabalhar nessa senda. Sem querer desanimar, o Lísias diz assim, mas será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque os dois próximos vão elucidar muita coisa para a gente sobre esse serviço, sobre um pouco mais dessa nossa trajetória aqui na Terra, a importância do nosso networking espiritual. E se você ficou curioso, não precisa esperar as outras semanas, pega o livro, dá uma olhadinha nos capítulos que vem por aí, vamos conversar a respeito, porque é de muito proveito essa nossa conversa, para que a gente tenha uma vida aqui na Terra um pouco mais tranquila e também para que a gente seja recepcionado do lado de lá com melhores perspectivas. Vou deixar uma dica aqui de um videozinho do André Luiz Ruiz, que ele faz um comentário também sobre o nosso lar em vários trechos, tem um canal especial que ele faz isso, inclusive, e aí vou deixar esse trechinho que é quando ele fala sobre o começo desse capítulo também, do umbral, e talvez seja uma porta para vocês estudarem um pouco mais também sobre o assunto. Muito obrigada pela paciência, pela companhia, e nos vemos na próxima semana. Um abraço.